Olá, estamos aqui com a segunda parte da entrevista com a Mary Nassim, do Syriza. Se você não assistiu a primeira parte, pode ir lá na nossa página no Facebook e assistir, que foi muito legal. E vamos continuar aqui esse papo falando de Grécia, falando de política, de democracia, de esquerda. Vamos aqui continuar com esse nosso grande papo. Ser uma ameaça é algo que nós do PSOL também sonhamos, ou seja, também queremos ser vistos como uma ameaça para aqueles que são os donos do poder, para aqueles que são os poderosos, para aqueles que colocam o lucro acima da vida. Mas com base nisso, ou seja, porque uma das coisas mais interessantes da Syriza é exatamente como é que conseguiu, né, com essa perspectiva, também construir uma vitória eleitoral. Como é que foi possível para a Syriza construir essa vitória eleitoral? Como é que foi possível a vitória eleitoral? To me, first of all, it was very important that Syriza was a party, a left party, that was an organic part of the movements that took place in Greece the last years, that participated and organized and took initiatives that mobilized people and was next to all those people who were fighting against the policies of the Greek government and the Troika. So it was easier for people, although many of them had at first a denial against every party, every politician. It was easier for Syriza to talk with them and to be to make them see him as their representative. Apart from that, it was very important that Syriza was a party that suggested the unity of the left, and this for many people was a very important factor to vote for Syriza, because we had seen the left in Greece being in pieces all those years. And also it was very important that he suggested the project of a left government, a government that would be a collective effort from the forces of the left. Você falava da questão da necessidade de superar essa fragmentação da esquerda e da necessidade de superar um certo sectarismo da esquerda. Ao mesmo tempo falava, portanto, da necessidade da construção de alianças, né, da construção de sínteses, de alianças na esquerda. Mas qual é o parâmetro? Quais são os critérios que o Syriza adotou para esse arco de alianças, para essa perspectiva de unificação dos diversos movimentos da esquerda grega? To us, there are different levels of unity in the left. Although, for example, the project of a left government wasn't realized, that doesn't mean we did not collaborate and we did not fight together with other parts of the Greek left. So that's a very important difference. Talking about a deeper collaboration, further unification of left parties and organizations, to us, this happens on the basis of the program. The program is the factor, the one that indicates which alliances can and cannot be made. Que bom, Mary, que parâmetro. Acho que a gente se identifica bastante com essa tua resposta, no sentido de que o programa é um parâmetro fundamental para a gente pensar a questão das alianças, da possibilidade de que os movimentos e partidos que são diferentes compõem e organizam e constroem um programa, ou seja, constroem as sínteses, e ao mesmo tempo é o parâmetro para que a gente consiga pensar com quem a gente está lutando, né, lado a lado, e portanto com quem a gente está construindo o projeto político de superação dos problemas que a gente vive. Mas a Syriza chega ao poder, né, e já tem aí alguns meses de governo, e eu queria te perguntar, na tua opinião, qual é o maior desafio que a Syriza enfrenta hoje, né? Qual é o maior desafio que a Syriza precisa superar no governo já nesses primeiros meses? Well, one could answer many things. Could answer the rigidness of the Troika, the European Union, the IMF, the terrorism and the attacks of the media, the Greek media, that are struggling to create a very negative climate
for Syriza. The attacks of the Greek capital itself, that is finding itself in a defensive position. But to me, the biggest challenge was and still is that Syriza achieves to become a government of the people, a popular government, a government that people perceive as their own, as a different one. And this, to me, is the way to break the fear of the people, break the terrorism, make the people mobilize, make the people take this matter in their own hands. And this is the only way, to me, that this project will be successful. É muito interessante que a gente vai comparando, né, a situação e o que você vai descrevendo da Syriza e o que a gente tem tentado construir aqui enquanto alternativa política de esquerda, anticapitalista, e que a gente possa construir com essa perspectiva do novo, dos desafios, inclusive, do próprio processo da forma de governar, né? O Vladimir Safatli, que é um companheiro nosso de partido, diz que a gente precisa incorporar a ideia de que governar não é dirigir, mas dar condições para que o povo participe do processo, de que a gente precisa reinventar a democracia, que a gente precisa reinventar essas formas de participação, de que a esquerda não quer o poder para ter mais poder, mas para distribuir o poder. Muito interessante essa possibilidade de comparação. E aí, é claro, não dá para a gente esquecer, e eu como professor de história não consigo não conectar os fatos, né, de pensar como é que você, grega, né, vivendo na Grécia, berço da democracia, e de esquerda, como é que na esquerda vocês veem essa perspectiva da radicalização da democracia, da reinvenção da democracia. Queria que você pudesse falar pra gente como é que a Syriza tem visto, tem pensado essa questão, e você, como grega, como é que você vê essa discussão da questão da radicalização e da democracia como um todo? Well, to us, democracy is not something that's written on our DNA. Democracy is something we fight for. Democracy is something that, as we saw, can be taken back. And apart from that, democracy is not one thing. People in Greece realize that this democracy, their democracy, is not the same to ours. It's not the same to what we're fighting for. And that was that was expressed hugely in the Occupy movement. That people want real democracy. People want the people's democracy, which is a different thing, and is a difficult thing to describe. But we know what elements it contains, more or less, and we're fighting and we'll keep fighting towards this direction, because this fight really has no end. Mary, como é que você vê, enquanto militante a partir da Grécia, os processos de crescimento da esquerda, de partidos e de movimentos da esquerda no restante da Europa, né? Especialmente a questão do Podemos na Espanha, o Bloco de Esquerda em Portugal, o crescimento da esquerda na Turquia. Como é que você está vendo esse cenário europeu? Conta aí um pouquinho pra gente. To us, actually, these voices being able to express and also expressing the people's movements and the people's will, and creating different examples and alternative paths in Europe and in the Mediterranean area is actually our only hope to try to realize our project and to find new ways of collaborating and find new ways of making alliances with the people, not with the government. Okay. Mary, nós temos visto, desde a vitória do Syriza, muitas pressões do Banco Central Europeu, do FMI, da Comunidade Europeia, da Troika, sobre a Grécia. Muitas pressões, negociações em que eles tentam manter essa política toda de austeridade. Eu queria que você tentasse comentar, que você comentasse para a gente uma frase que tem muito a ver com um discurso que o Syriza tem produzido na reação a essas pressões todas da Troika, que é a ideia de que o futuro da Europa passa por uma reinvenção da própria Europa. Que você pudesse comentar um pouquinho para a gente isso. The actual Europe, the Europe we have today, is a Europe with a very clear structure, a very clear neoliberal structure. It's responding to the crisis by imposing austerity
all around Europe. Greece is the greatest example, but the concept of the policies does not change along the countries. And to us, it is a Europe that should and will change. To many of us, this change will happen within Europe, to others from without. But the important thing is that we perceive the Europe, today's Europe, is not Europe of the peoples, it's Europe of the elites, of the banks, of the capital. We are not satisfied with this. This is destroying Greece, this is destroying other countries as well. And it has an impact on all of the peoples of Europe. So this is why for us it's so important to see examples like Podemos and along many others having a voice and appearing in Europe, because this is definitely a collective project. Mary, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro, o projeto de partido que a gente acredita, que a gente constrói, procura sempre juntar os seus militantes em espaços e organismos de base que se organizam, que se estruturam localmente, nos bairros ou em setoriais temáticos, ou seja, é um partido que tenha organizações em que a base possa interferir na política do partido e que possam ter, inclusive, possibilidade de interferir nos territórios e nos movimentos. Eu queria saber como é que é isso no Syriza, ou seja, como é que a base participa, como é que a base atua na Syriza, como é que essa organização acontece e como é que você participa desse processo. We in Syriza also organize primarily in ground level groups, ground level assemblies. This is the basic cell of the party. This happens locally in every neighborhood or city. But also thematically or in our social space like universities. So to us it's the most important element of the party, is where the real politics are and should be made. We also elect our some structures, some leadership structures, which also have intermediate levels in order for us to be able to organize ourselves in the most effective way possible. In these elections, there's 30% percentage for women, because we think that it's very important these structures to be very representative of the people that participates in the organization. Also, I should say that our youth is organized autonomously from the party. We also have our conference very soon, our first conference as an autonomous youth. We also think this is very important because the youth has its own interests and areas of struggle, which should be autonomous. And we are fighting, because Syriza is a recently united party. We're fighting for a more and more democratic party that represents all of us, and that we can have a say, that we can control our leadership in the most effective way. Você falou aqui agora sobre a questão das cotas para as mulheres, a participação de 30% de mulheres na Syriza. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, ou seja, como é que a pauta das mulheres é incorporada pelo Syriza, como é que o Syriza se relaciona com os movimentos feministas e como é que você interage com esse processo. We in Syriza perceive ourselves and our party as a feminist party. We are trying and have a huge interest on educating ourselves more, forming our party in a way that is it's more representative, and it gives space on matters such as feminism and the gender issues to be developed, and also to have the strength to organize and participate in the feminist and gender and LGBTQ movements. We think that the struggle for feminism, the struggle against sexism and transphobia,
And homophobia is a struggle that we should be giving continuously, along with all the other fights. The notion that says that because now in Greece these huge things are going on and we should leave all those things a bit on the side is not ours. Mary, nós aqui no Rio de Janeiro vivemos um período anterior às Olimpíadas, né? Em 2016 vai acontecer uma Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Vocês viveram isso, né, em 2004, né? Assim, eu queria que você pudesse comentar pra gente como é que foi, né, ouvir, né, esses discursos sobre a possibilidade das Olimpíadas mudarem a cidade, melhorarem a vida das pessoas, a questão do legado das Olimpíadas, e como é que foi depois a questão do choque com a realidade, né, do que teve, se teve algum legado, como é que foi, como é que você viveu isso, e como é que se isso tem algum reflexo hoje lá em Atenas, lá na Grécia. Well, you can imagine that having the Olympics in Athens in Greece was a very easy way to create a climate of huge national proudness, let's say. So it was a case that they were trying to sell the Greek identity of the Olympic Games and also the benefits it would have for the country. This was definitely not the case, as we can all imagine. Mostly the Olympic Games left debts in Greece. The profits were for the private enterprises, of course. The profits were for the capital. They were nor for the people that worked for the Olympic stadiums and new works that were working under very bad conditions. They were definitely not for the Greek people. So to us, it wasn't a gold page of our recent history. It was just another way and a very well-marketed one for profit. Mary, estamos chegando no final da entrevista. Eu queria agradecer muito a tua presença. Foi muito maneira essa conversa aqui. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui aprendeu muito, pode saber muito sobre essa situação que vocês estão vivendo na Grécia e, de uma certa forma, refletir sobre a nossa situação aqui no Brasil. E eu queria te propor que, para finalizar, você deixasse uma mensagem, né, de esperança para o povo brasileiro, principalmente porque a gente vive, desde antes de 2013, né, uma mobilização da juventude, de vários movimentos sociais, que vai culminar nas grandes manifestações de 2013, mas que continua, que tem diversos atores, diversos movimentos, muitos militantes num processo de construção coletiva, de síntese, de reconstrução de uma esperança num mundo melhor. Então eu queria ver se você podia deixar uma mensagem de esperança aí para o povo brasileiro, você da Grécia, que está vivendo essa situação tão interessante que você pôde aqui trazer um pouco para a gente. First of all, I want to thank you very much as well. It was a very great experience for me as well. So to the people of Brazil and to the youth of Brazil, we in the youth of Syriza have a phrase, have a motto that says, let's turn the world upside down. And by that, I don't mean you moving to the North Hemisphere. I just mean let's turn the world upside down. Muito obrigado. Vamos fazer um brinde. Só a luta muda a vida. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o segundo bate-papo com o Tarcísio. Dessa forma tão interessante, sei que nós todos aprendemos muito aqui com esse papo com a Mary. E em breve voltaremos com mais um bate-papo com o Tarcísio. Só a luta muda a vida. Muito obrigado.